Com a ajuda de um sistema, ele consegue passar no teste divino e vira discípulo de 4 deusas, mas sua única missão é provocar cada uma delas para receber recompensas lendárias. O reino de Kangmin, onde os 4 imortais estabeleceram 2 seitas, nenhum discípulo jamais alcançou o 9º degrau da escada do céu de Jade, nem ninguém passou pela matriz de destruição das 9 tribulações celestiais, criada pela imperatriz Linshan. Mas hoje a história seria diferente. Um homem apareceu subindo as escadas e começou a quebrar a formação. Ele avança até chegar ao topo, onde levanta sua mão e grita: "Desperta!" Uma barreira à sua frente começa a trincar e depois se rompe, permitindo que o homem avance. Ele começa a sentir o poder do local, até ser lançado para longe, batendo de cara no chão. Ele se diz cansado e se pergunta se conseguiu passar no teste dos 4 imortais. Uma pessoa chega e faz a mesma pergunta. Ele se vira para ver quem estava ali. Era uma das 4 imortais, que pede para ele responder a sua pergunta. Ele começa a falar, mas ela o interrompe, dizendo que, com o status atual dele, seria impossível subir as escadas de Jade e passar pela matriz de destruição das 9 tribulações celestiais da sua irmã. Ele rapidamente se levanta e pergunta se ela não conseguiu ver o que aconteceu. Uma mensagem do sistema aparece alertando-o para tomar cuidado com o que fala, ou ele receberá uma punição divina. Ele fica sem graça com isso. A garota pergunta se isso aconteceu porque as escadas e a formação foram negligenciadas. Ele sorri constrangido. Ela então se levanta e diz que vai reportar às suas outras 3 irmãs, teleportando-se em seguida. Sentado, refletindo, ele pensa em uma desculpa para dar às suas mestras. O sistema pede para que ele veja a piscina de condensação imortal. Ele olha para o lado, observa a piscina e decide tirar a roupa para pular nela. Algumas mensagens do sistema aparecem, dizendo que a nova reformulação está sendo iniciada. A garota chega ao seu destino, e alguém a chama de Yan Yue, perguntando se ela já conheceu o aluno novo. Ela responde que sim e comenta que ele é muito bonito, deixando a outra mulher em choque. Uma delas, deitada no chão, comenta que a mulher anterior, Xiao Yue, costuma falar diretamente, mas dessa vez estava gaguejando. Yan continua dizendo que o rapaz parece estranho. Ele está apenas no primeiro estágio de refinamento corporal, mas conseguiu subir as escadas do céu de Jade e quebrou a matriz de destruição das 9 tribulações celestiais, o que seria inexplicável. A raposinha responde que, se isso for verdade, o novo discípulo é especial. Ela passa a ponta do rabo no rosto de Yan, que o segura, e continua falando que suspeita de trapaça ou um erro da matriz por ela não ter sido usada por muito tempo. A moça de branco diz que a matriz não comete erros. A moça de cabelos pretos afirma que, como ele passou no teste, agora ele será o discípulo delas. A raposinha se anima e diz que mal pode esperar para conhecê-lo. Um momento depois, Yan retorna ao local do teste procurando pelo discípulo. Ele surge da fonte completamente pelado, e ela, irritada, grita com ele, que responde calmamente e se anima pelas outras 2 mestras estarem ali. Yan, irritada, pergunta como ele ousa tomar banho na piscina de condensação imortal. Ele, sem entender, pensa que ela parecia ter um pavio curto e tem uma ideia. Ele se vira e pergunta o que há de errado em tomar um banho, dizendo que valoriza a limpeza e toma banho todos os dias. Além disso, não quer só se molhar, mas também se esfregar. Ela fica furiosa com aquilo. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que ele tinha enfurecido uma deusa, e pela técnica sem vergonha dele, o sistema concede a técnica de destruição divina. Ele ganha alguns status de defesa, mas está de mãos vazias e teria que lutar contra uma lâmina poderosa. Desapontado, ele fala com o sistema sobre provocação. O sistema diz que, ao provocar, ele ganharia recompensas. Então o prota pede uma lança ou algo do tipo para poder se defender. Ela então grita para ele sair da piscina, com fogo saindo de seus olhos. Ele se levanta, do jeito que veio ao mundo, e diz que vai sair. As outras deusas ficam animadas com o que estão vendo, enquanto Yan pede que ele vista suas roupas rapidamente. Com cara de cínico, ele responde que foi ela que pediu para ele sair. Ela, mais furiosa ainda, diz que não pode aceitar um aluno como ele, e então puxa uma espada enorme de um portal, preparando-se para atacar o protagonista, que está completamente indefeso.
As outras gritam para ela parar, mas ela desfere um golpe poderoso, querendo que ele morra. Ele, sem entender, apenas observa a lâmina descer do céu, formando uma enorme fênix de fogo. Ele então ativa sua habilidade de defesa recém-adquirida, e quando a lâmina cai sobre a água, nem Yan acredita no que está vendo. Ele a segura com as mãos. A deusa de cabelos pretos aparece, pedindo para que a outra deusa se afaste. As outras observam o protagonista segurar a enorme lâmina flamejante. Yan, confusa com o que acabou de ver, se pergunta como ele conseguiu segurar a lâmina dela. A deusa de cabelos pretos grita novamente por seu nome, e Yan se acalma, puxando de volta a lâmina, fazendo com que o homem seja lançado para a frente. A deusa de cabelos pretos fica brava com Yan e pede que ela reescreva o Sutra do Coração novamente por 500 vezes. Yan, triste, só responde sim. Uma mensagem do sistema aparece dizendo que a imperatriz Yuan Jiniao está furiosa, e o sistema vai ativar uma recompensa chamada Corpo Divino Qiankun. O protagonista, numa posição não muito favorável, pergunta o que seria isso, e o sistema explica que essa habilidade aumenta a compressão e a velocidade de cultivo. O protagonista fica surpreso com isso. A imperatriz Yuan diz que, após subir as escadas de Jade e passar pelo teste da matriz de aniquilação, a partir de agora ele será o discípulo delas e o futuro mestre da cidade sagrada de Kangmin. Ela continua falando que elas farão um anúncio diante de toda a seita. Com uma expressão séria, ela olha para o protagonista e diz que ele irá com elas para o salão divino de Kangmin. A raposinha dá uma piscadinha para ele e diz: "Bom discípulo, no futuro eu vou te ensinar muito bem e treiná-lo." A deusa de branco diz que irá preparar tudo o que ele precisar para os estudos, e Yan manda ele se apressar para acompanhá-las. O protagonista, finalmente vestido, sai da piscina para segui-las. Chegando ao pavilhão onde os convidados são recebidos, a imperatriz pede para que Yan instrua o nosso protagonista, que se chama Xia Ti. Yan, brava, pergunta por que tem que ser ela, dizendo que não sabe ensinar nada direito. A imperatriz explica que é porque eles não se dão bem, e com isso, teriam que aprender a lidar melhor um com o outro. Ela pede para Yan levar Xia para conhecer o templo, e diz que ele não precisará fazer as tarefas nos próximos dias. Yan, chateada, aceita as ordens e se vira para o protagonista, dizendo para ele se levantar e andar logo. Ele se levanta e diz com toda a certeza: "Quarta mestra", seguindo-a para fora da sala. A deusa de cabelos azuis apenas observa os dois saírem, e então comenta que Yan tem uma natureza muito direta e simples, não sendo páreo para o pequeno discípulo. A imperatriz responde que o templo tem estado muito quieto e sem vida ultimamente, e isso trará alguma agitação ao local. A outra concorda. A raposa comenta que o protagonista tem muitos segredos e que a vida no futuro será muito interessante. Com os olhos brilhando, ela diz estar muito ansiosa para isso, enquanto a imperatriz a encara seriamente. Em outro lugar no templo, Xia e Yan estão conhecendo o lugar. O protagonista a enche de perguntas, e ela só responde que não sabe, apontando para os lugares e dizendo seus nomes. Ele então se vira para um lugar e pergunta se poderia entrar lá agora. Ela diz que só depois dela mostrar todo o lugar, pois não tem tempo para ficar esperando por ele. Ela continua andando pelo templo, mostrando cada pavilhão, e então se vira e fala que suas irmãs acreditam que ele é o filho do destino, mas ela não acredita muito nisso. Ele, sem graça, pergunta se o foco não seria o tour pelo templo. Enquanto isso, o sistema o ameaça, dizendo que ele tem que tomar cuidado com o que fala. Yan responde que só traz discípulos verdadeiros para esse tour, e se ele fez algum truque para passar, ele vai sofrer as consequências. Ela pergunta se ele consegue resistir os ataques dela. Ele responde que é o filho do destino, afinal. Ela, com um olhar malicioso, pergunta: "Ah, é?" Ele, com um olhar sério, responde que sim. Ela então se vira e diz que eles têm muito tempo para verificar isso, e o ameaça dizendo: "Quero ver quanto tempo a sorte do filho do destino vai durar." Xia segue a garota raivosa e comenta que moças que ficam com raiva geralmente entram na menopausa mais cedo. A menina olha para trás e pergunta o que é menopausa. Ele então explica o que é, dizendo que ela vai ter barba e os melões vão cair. Super envergonhada e brava ao mesmo tempo,
ela saca novamente sua lâmina, dizendo que vai matar ele. Xia, cinicamente, pergunta se ela não se lembra do que a imperatriz falou, e diz para Yan tomar cuidado para não deixá-la brava novamente. Ela o encara, se segurando para não acabar com ele, e ele começa a pensar que conseguiu reprimir a garota como a irmã mais velha. Ele percebe que ela se afetou muito quando ele falou do corpo dela, então decide usar isso contra ela. Ele a chama e ela responde secamente. Qual é o problema? Ele então fala mais sobre o corpo dela, deixando-a completamente enfurecida. Ela então puxa uma lâmina diferente desta vez. Uma lâmina verde chamada lâmina de advertência. Ativa a ampliação da espada e se prepara para atacá-lo. No dia seguinte, Yan chega no quarto do protagonista, já chutando a porta e mandando-o acordar. Ele levanta e diz que portas foram feitas para serem batidas. Ela então sai e diz que a prova do tour do dia anterior teve uma nota inferior a 50%, pedindo para ele se levantar e continuar. Ele se veste e sai atrás dela, que está furiosa com ele como sempre. Ele, querendo semear a discórdia, pergunta se ela ainda está chateada pelo que ele disse ontem. Ela então se vira para a deusa de cabelo azul e diz que ele está além dos seus ensinamentos. A irmã mais velha tenta acalmar Yan, dizendo que ele ainda é jovem e não há necessidade de se preocupar com uma criança. Ele, com uma cara de idiota, concorda e fala ser apenas uma criança mesmo. Yan, com um olhar maléfico, olha para ele e fala: Criança, é? Vamos ver. A irmã mais velha, então, diz que Yan precisa evitar ser impulsiva e inconsistente, ressaltando para não esquecer os conselhos recebidos ontem. Yan a apenas aceita. A irmã mais velha fala para o protagonista não se esquecer também de respeitar sua mestra. Ela então o encara friamente e pergunta se ele entendeu, e ele, com uma cara inocente, responde que sim. Ela passa por ele e diz que parece que a quarta mestra não terminou a tarefa de ontem, oferecendo-se para mostrar o caminho. Yan e Xin vão andando atrás da irmã mais velha. Ele cochicha no ouvido de Yan, dizendo que é assim que ela deveria ser, e ela responde que vai lembrar-lhe de uma coisa: não provoque a terceira irmã, sem explicar o motivo. Então, uma mensagem do sistema aparece, parabenizando-o por ele ter ficado irritado pela primeira vez, mas advertindo que ele será punido nas próximas. A irmã mais velha então diz para encerrar por hoje, pois está com fome. Eles param na frente do tribunal de fogos. O protagonista pergunta se ali é onde se fazem fogos de artifício. A irmã mais velha responde que aquele lugar é para elas se sentirem vivas. Yan se aproxima da porta e diz que parece que ele ainda não entendeu. Ele pergunta o que ela percebeu e ela fala: Isso é um exame. Ele, sem entender, pergunta se é mesmo um exame. Yan então se abaixa e diz que é um exame de culinária. Ele, com um ar sarcástico, pergunta se as 4 imortais ainda precisam comer. A irmã mais velha responde que não necessariamente, mas elas queriam experimentar algumas comidas. Yan completa sorrindo que, com o cultivo e a expectativa de vida dela, seria difícil de explicar. Elas então começam a explicar cada prato que gostam, e o principal ingrediente seria frango. Ele, em dúvida, pergunta se elas gostam de frango. Yan entra em um galinheiro, pega um frango pelo pescoço e joga no protagonista, dizendo que não é tempo para perder com dúvidas e mandando-o cozinhar logo. Ele encara o frango em sua mão, sem saber o que fazer, mas então pensa que é bom nisso. A irmã mais velha diz estar muito ansiosa e Yan diz que, se não ficar bom, ele vai se ver com ela. Ele então diz: Ok, vamos lá. E leva o frango para o abate. Então, vamos continuar no próximo episódio. Se inscreva no canal para acompanhar essa saga e não perder nenhum episódio. Até a próxima!